Israel e Palestina, o imenso caos do Oriente Médio. Bom, a questão de opinar sobre a guerra de Israel e Palestina é muito complicada. Mas a gente tem que voltar no histórico, lá no início dessa guerra, para a gente poder opinar alguma coisa. Para começar, teríamos que entender sobre a Segunda Guerra Mundial, que na qual não vai dar para explicar nesse vídeo, por causa que é um assunto muito longo e delicado. Então, a gente tem que entender basicamente que a Alemanha massacrou os judeus e os judeus que restaram, eles precisavam de um lugar para morar após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU escolheu, basicamente, a Palestina. Só que a Palestina não ficou nem sabendo sobre que pegariam o território deles, né, para isso, né? E eles, quando ficaram sabendo, eles não se conformavam com a ideia de que os judeus iriam entrar no território dos muçulmanos, palestinos, né? Então, decidiram os israelenses, né, os judeus, os apoiadores deles também, invadir o local que eles moravam. E assim começou a guerra de 1948 de Palestina e Israel. Essa guerra foi o primeiro conflito entre Israel e Palestina, de vários outros que aconteceram de lá para cá. Mas esse foi o primeiro, na qual Israel ganhou, né? Por causa que eles conseguiram uma boa parte do território palestino e eles estão até hoje lá. Só que agora a gente vai ver também a evolução do território israelense ao longo dos anos. Aqui podemos perceber que antes de 1946, ali eram pouquinhos pontos que eram sob domínio israelense, né? Daí, ali em cima está escrito Plano da ONU para 1947. Daí a gente percebe que o plano da ONU era aquele ali. Só que a gente vê o resultado depois, na terceira imagem, ficou bem diferente, né? Ficou menor, muito menor território palestino. Daí esse território durou de 49 a 67. E em 2010 estava assim o território palestino. Israel dominando tudo que era da Palestina antes de 46. E daí os pontinhos verdes é o território da Palestina, a qual a gente pode perceber que ali é a faixa de Gaza. A gente também tem a cidade de Jerusalém, que era da Palestina, e agora é da Israel. Agora, falando sobre hoje em dia, ambos os lados atacam, mas só que, na minha opinião, né, eu acho, a Palestina ataca por defesa. Por defesa. Tem muita gente que pode discordar de mim, pode falar assim, ai, mas Palestina faz tal coisa, faz tal coisa. Assim, ó, primeiramente, o governo palestino, ele não tem nenhuma atuação sobre. Ele não tem nenhuma atuação sobre. E quem ataca, faz esses ataques é o grupo terrorista, o Hamas. Só que também é que eles não aceitam um ataque, né? Uma invasão, na verdade, que foi a terra deles lá no início. E eles estão tentando reconquistar aquilo que é deles. Já Israel, eles querem mais e mais terras. Por exemplo, eles já conseguiram tudo aquilo ali, mais do que a ONU planejava, muito mais, né? E agora querem mais ainda, querem terminar completamente. E também é muito triste ver famílias inocentes sendo atacadas, mortas, sendo reféns, né? Por conta de uma guerra que, pra mim, não tem sentido. Não tem sentido. Por causa que, primeiramente, Israel não devia ter invadido mais do que aquilo ali. Palestina também, eles não tinham o que fazer, então não adianta mais atacar agora. Eles são com um território muito menor. Praticamente tem que aceitar a derrota, porque
Olha a situação que eles estão. É muito complicado, é muito complicado. Um outro detalhe muito importante de ressaltar é que o site da BBC, eles nem chamaram de guerra de Israel e Palestina, eles chamaram de guerra de Israel e Hamas. Bom, pra mim é muito complicado o que se deve fazer sobre a guerra, né? Por causa que um contrato de paz iria ficar uma paz, assim, ia ficar muito melhor. Só que ao mesmo tempo, a Palestina ia continuar com aquele seu território medíocre. E se fizessem a Palestina reconquistar tudo, os israelenses inocentes não iam ter onde ficar. Claro, os inocentes. Tem os governantes e coisas que não são e nadinha inocentes. E caso os israelenses ganharem, né, ficarem com aquele território, vai ser injusto para os palestinos, porque, né, pensa só, os palestinos que sempre estavam naquele território vão ficar de uma hora para outra sem aquilo, nunca mais vão ter, entendeu? Então é muito complicado. Mas na minha opinião, quem está certo nessa guerra é a Palestina, cara. É a Palestina. Os governantes palestinos também não fizeram muita coisa. Quem tá atacando, pra mim, é o Hamas, cara. Tem muita gente que não entende o que é o Hamas e o que é o governo palestino. Claro, o governo palestino pode estar um pouquinho envolvido, mas só que quem ataca é o Hamas, que é independente por si só. Bom, galera, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para mais vídeos iguais esses, tá bom? Muito obrigado e fui!